Um bom dia, meus queridos e amados irmãos, grande bênção estar com vocês essa manhã. Claro que seria melhor se estivéssemos todos juntos aqui na igreja, mas infelizmente não nos foi possível hoje. Daqui a pouco nós vamos falar sobre essas questões, mas antes, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2. Estou só mudando um pouco o ventilador de lugar aqui, talvez dê algum barulho aí para vocês na transmissão. Mas Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar nesse momento, então? Senhor, nós queremos clamar ao Senhor que nos dê entendimento para com a palavra do Senhor, para com todas as coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E principalmente, ó Deus, que nesse momento, onde novamente estamos dentro de nossas casas, que nós possamos depender sempre de Ti. Que entendamos, ó Deus, que é um tempo passageiro, que não devemos achar que o conforto do nosso lar é onde nós devemos sempre cultuar ao Senhor. De maneira alguma, sabemos que a igreja é a comunhão dos santos e nós devemos estar reunidos para adorar o Senhor, para servirmos uns aos outros. Então, nesse momento onde novamente estamos dentro de casa, que o Senhor nos ajude a prestar atenção nas coisas que são importantes, que o Senhor tire toda e qualquer situação que venha retirar o nosso foco do Senhor, mas que os nossos corações estejam voltados a poder servi-lo, a ouvir a sua voz, a entoar louvores ao nome do Senhor. Dá-nos um bom tempo, é o nosso desejo, em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos então para o nosso versículo deste ano, que está em Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. E nós já vamos começar então cantando, vamos cantar hinos do cantor cristão essa manhã. Vamos começar cantando 395, Cristo satisfaz. Então, vamos cantar alegres, meus irmãos. Cante com a sua família, onde você estiver. Entoe louvores ao Senhor. Vamos cantar então 395, Cristo satisfaz.
Muito bem, meus irmãos, que o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa encher o nosso coração de alegria, que estejamos alegres, mesmo em meio a todas essas situações que temos passado, mesmo em meio a provações. Sabemos que o Senhor é conosco e temos a grande alegria de saber que tudo isso é passageiro, que um dia estaremos na presença do Senhor. Então, que o nosso coração esteja cheio de alegria esta manhã. Vamos para mais um hino do cantor cristão. Vamos cantar agora número 88, Cantai Louvores. Número 88, faz um tempo que nós não cantamos esse hino aqui na nossa igreja. Então, número 88 do cantor cristão, Cantai Louvores. Amém, meus irmãos. Mais uma vez, cantando sobre a alegria da salvação. Vamos agora para os nossos avisos. Dividirei a tela e nós poderemos conversar um pouco sobre os nossos avisos. Meus queridos, vocês já sabem que nós, então, estamos com os nossos cultos suspensos, mas gostaria de ler para vocês aquilo que foi colocado nas nossas redes sociais, até porque talvez algum dos irmãos não tenha visto. Mas os nossos cultos estão suspensos. E este, então, foi o nosso anúncio colocado nas redes sociais. Prezados irmãos e amigos da Igreja Batista Fundamental do bairro Tristeza, mesmo com a flexibilização das regras de bandeira preta por parte do governo do estado, entendemos que devemos continuar com a igreja fechada e com os cultos remotos. O momento é muito delicado, e temos acompanhado com muita preocupação o quadro da saúde em Porto Alegre, com o quase colapso do sistema de saúde. Cremos no cuidado de Deus sobre cada um de nós, mas também entendemos que é nossa responsabilidade zelar por cada um que faz parte da família de nossa igreja. Revisaremos a possibilidade de retorno com a mudança de bandeira e ou com a melhora do sistema de saúde de nossa cidade. Continuemos orando
e cuidando uns dos outros. Assinamos eu, pastor Daniel, mas essa é uma opinião unânime, não só da diretoria da igreja, mas com os irmãos que nós conversamos. E eu gostaria, meus irmãos, de salientar também que mesmo com a igreja fechada, vocês sabem, nós temos as nossas transmissões regulares e aproveitando já no domingo da semana que vem, em março, nós retornaremos com a nossa escola dominical. Então você já pode começar a fazer a lição de número 11, se eu não estou enganado, da sua apostila, do seu livro, e aí nós retornaremos então a falar sobre Deus, sobre a doutrina de Deus. Temos, assim como hoje à noite, o nosso culto às 18 horas e também às 20 horas, nosso culto de oração. Meus queridos, apenas sobre essa questão dos nossos cultos, quando foi falado pelo nosso governador no domingo, na quinta-feira, que todo o estado estava em bandeira preta por conta de todas as situações, nós respeitamos e já estávamos então cientes que os cultos deveriam ser online. Eu assisti a live do governador, assisti tudo aquilo que foi colocado. Ele disse sobre a importância das pessoas poderem ficar nas suas casas, falou sobre a importância de, nesse momento, pelo menos nessa próxima semana, nos resguardarmos de sair de casa, somente aqueles que realmente têm necessidade, justamente por conta que o vírus se alastrou de tal maneira aqui em Porto Alegre região, na verdade em todo o estado, que todo o sistema de saúde está praticamente em colapso. Mas já na sexta-feira houve uma mudança por parte do governador e foi permitido que as igrejas abrissem. Mas como falamos, meus irmãos, nesse momento é importante que nós resguardemos, que nós cuidemos uns dos outros. É claro que gostaríamos de estar todos juntos, de estar com a igreja aberta, mas nós pensamos nas nossas famílias, pensamos em cada um de vocês, pensamos que realmente nesse momento, ou pelo menos enquanto estivermos em bandeira preta, é importante que nós deixemos a igreja fechada e as transmissões da forma que estão. Conversando com alguns pastores no grupo que nós temos no WhatsApp, aqueles que responderam também demonstraram que as suas igrejas permanecerão fechadas, justamente por conta de todas as situações que temos passado. Então vamos orar, meus irmãos, vamos orar uns pelos outros. Infelizmente, pela irresponsabilidade de uns, todos nós pagamos, mas infelizmente é o momento que temos passado, mas devemos exercitar a nossa fé em Deus, a nossa oração, e que Deus nos permita que brevemente possamos estar todos juntos aqui na igreja. Tá bom? Quero parabenizar irmão Erasmo e dona Amélia pelo seu aniversário de casamento no dia de ontem. Também um pedido de oração pelo pai da Thaís, que estava frequentando nossa igreja há um tempo atrás. A minha esposa colocou o nome aqui para mim. O nome dele é Miguel Dario de Gonçalves, que está com Covid. Ele está internado, então vamos orar por ele, tá bom? Meus irmãos, vamos para o nosso último hino desta manhã. Hoje quem nos trará o desafio é o irmão Davi, mas vamos cantar o último hino desta manhã, colocarei aí na sua tela. Vamos cantar então alegres, número 384, A Voz de Jesus. 384, A Voz de Jesus. E depois então nós teremos o tempo da pregação da palavra de Deus.
Muito bem, meus irmãos. Acabou a bateria aqui do microfone, então o áudio deve estar um pouquinho diferente, mas eu espero que vocês estejam conseguindo me ouvir. Meus queridos, então vamos para o tempo da pregação da Palavra de Deus e aí depois então retornaremos. Tenho também alguns avisos importantes para dar para vocês, mas o farei depois da pregação da Palavra de Deus. Então o irmão Davi vai nos trazer o desafio que o Senhor fale aos nossos corações. Depois, então, da pregação, retorno aqui para falarmos sobre avisos importantes. Deus nos concede mais uma oportunidade de abrirmos a sua palavra. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de Números, capítulo 25. Números, capítulo 25. Leremos do versículo 6 até o versículo 13. Números 25, 6 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão. E foi após o homem israelita até a tenda e o atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher, pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, ajuda-nos a entender o propósito da tua palavra para a nossa vida, Deus, para que nós possamos viver de forma a zelar pelas coisas eternas e vivermos uma vida santa na tua presença. Deus, perdoa os nossos pecados, ajuda-nos a fazer a tua vontade e não a nossa. Em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. Zelo por Deus. Um texto prático para a vida cristã, implicações para a vida do crente, para o salvo em Cristo Jesus e também para aquele que ainda não aceitou a Jesus Cristo como Salvador. Deus possa falar ao meu coração e ao teu coração para que nós possamos ser zelosos como foi Finéias. E nós veremos nessa passagem durante essa mensagem. Devemos estar com corações prontos, irmãos, abertos, para que quando a palavra de Deus fale aos nossos corações, ela nos exorte para que nós possamos ser semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em Tiago 1:22, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, porque o ouvinte ele pode se enganar a si mesmo com falsos discursos. E a palavra de Deus é pregada para fazer a obra em cada coração. Zelo, conforme o dicionário Michaelis, zelo, dedicação extrema a alguém ou algo, diligência, cuidado, sentimento que provoca dor, tristeza por se pretender exclusivamente o amor de alguém, ciúme, amor intenso a Deus. E aqui, ciúme é o fato de ter escrúpulo pelas coisas. No caso de Êxodo 20, quando Moisés recebe as tábuas da lei, os 10 mandamentos, o primeiro dos mandamentos, no versículo 3 de Êxodo 20, diz: não terá outros deuses diante de mim. Deus falando para dar isso ao povo de Israel. E os versículos 4 e 5 dizem, o Senhor complementando o mandamento de não ter outro Deus diante dele. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás, nem a ele servirás, porque eu, o Senhor, sou o teu Deus. Sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, nós cometemos pecado quando desejamos
ou somos invejosos, desejamos algo que não nos pertence. Temos ciúmes de alguém que tenha algo que não nos pertence. Aqui, no caso de Êxodo 20, quando Deus fala em ser um Deus zeloso, quando ele menciona os 10 mandamentos, em relação ao nosso Deus, não é que ele tenha ciúmes daquilo que não lhe pertence, mas Deus tem ciúmes daquilo que pertence a Deus. O que pertence a Deus, quando ele fala para não ter deuses estranhos, dizendo para Moisés informar o povo de Israel. O que pertence a Deus é a adoração e o serviço exclusivo que nós devemos prestar a Deus. Então Deus aqui não se refere aos ciúmes e inveja como o homem tem ciúmes e inveja. Por quê? Porque o homem tem ciúmes e inveja de algo que não lhe pertence. Mas a adoração pertence única e exclusivamente a Deus. Então Deus é zeloso por isso. Então Deus não quer que a pessoa que serve a Ele coloque alguém em primeiro lugar na sua vida, ou tenha alguém sobre todas as coisas a não ser Deus, porque a Deus pertence a glória. Então Deus é zeloso em relação à pessoa que coloca imagens, seja de esculturas, seja o que for, e passa a adorá-las, passa a ser o seu ídolo. Deus tem ciúmes disso. Por quê? Porque ele não admite que alguém o coloque em segundo plano. Deus é um Deus de exclusividade. Então todo o nosso louvor, o nosso culto, tudo aquilo que o homem deve fazer e prestar deve ser exclusivamente a Deus. Tudo que foge dessa premissa passa a ser o pecado do homem contra Deus. Então quando o homem tem um fato de louvor ou um fato a quem ele vai servir que não a Deus, isso causa ciúmes no Senhor, porque Deus é um Deus de exclusividade. 2 Coríntios 11:2, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Aqui Paulo está falando, dizendo que o zelo que ele tinha pelos irmãos em Cristo é o mesmo zelo que Deus tem para conosco. O apóstolo descreveu os ciúmes de Deus nas suas palavras. Então ele queria que o povo separasse o seu culto, o seu louvor somente a Deus. Por quê? Porque ele aprendeu isso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nosso culto, nosso louvor, a nossa honra, a nossa adoração pertence ao Senhor. Por quê? Ele é o único digno disso. Deus então tem razão de ter ciúmes quando o homem cultua deuses estranhos, imagem de escultura, cultua talvez a sua profissão, cultua a sua família, ou até cultua o próprio Deus de forma relaxada. O zelo por Deus, ele é necessário na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, porque se não houver esse zelo, a igreja vai perder o seu rumo. Isso implica uma questão doutrinária. Por isso que nós temos que conhecer doutrina e pregar doutrina, para que o nosso fundamento seja único e exclusivamente Deus. Não estamos colocando ninguém a não ser Deus em primeiro lugar. Então a sã doutrina envolve santidade. Por quê? Porque Deus é santo. Hoje muitas igrejas, irmãos, não têm essa santidade. Muitos membros chegam ao culto a Deus de forma relaxada, sem se preocupar com o que estão vestindo, com o que estão apresentando a esse Deus zeloso. Ah, mas o modo de vestir é importante? É importante, porque se tu entrar na internet, com esse tempo de pandemia, nós vemos muitas igrejas que estão apresentando culto a Deus de forma relaxada. Muitas vezes o membro da igreja no domingo vai para suas atividades sociais, com a roupa que ele está, quando termina a atividade social, ele chega na igreja para cultuar a Deus. Não tem zelo naquilo que ele apresenta a Deus. Muitas vezes vem de bermuda, muitas vezes vem com uma camisa regata, vem com a camisa do seu time de futebol preferido, as crianças vêm suando, porque não vem preparada para o culto, a adoração a esse Deus zeloso. Então, a santidade é uma forma de nós demonstrarmos a maneira como nós nos portamos, não só diante de Deus, mas diante dos incrédulos para servir
a Deus. No trabalho secular nós precisamos dar testemunho, manter a nossa relação com Deus manifesta no nosso trabalho secular. Por quê? Porque nós estamos mostrando o zelo que nós temos pelas coisas de Deus. Hebreus 10, 25 diz: não deixando de congregar como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, tanto quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Então, em todo o nosso relacionamento, nós devemos demonstrar zelo, e zelo é ser fiel a todos os compromissos que nós temos com a obra do Senhor. E o compromisso maior é Deus em primeiro lugar na nossa vida. Nós não podemos abandonar, nós não podemos colocar algo que seja superior ao Deus zeloso que nós devemos servir. Devemos cultuar em comunhão, devemos cultuar em harmonia, mas de forma conforme a palavra do Senhor. A falta de zelo por Deus na obra do Senhor prejudica o testemunho da igreja. E a igreja muitas vezes aí é colocada no mesmo saco com as outras denominações que tem. Por quê? Porque nós não cultuamos a Deus com zelo. Vejamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o zelo dele. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de João, capítulo 2, João 2, dos versos 13 a 17, o zelo do Senhor pela casa do Senhor. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague, quer dizer, um chicote de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois, as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e o derrubou às suas mesas. E disse aos que vendiam os pombos: tirai daqui estes, e não façais a casa do meu pai casa de venda. E os discípulos lembraram-se do que estava escrito: o zelo da tua casa me devorará. O zelo da tua casa me devorará. O exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando os sacerdotes estabeleceram um negócio lucrativo no templo, um câmbio de moedas estrangeiras e a venda de animais para sacrifícios. Virou um mercado religioso. A casa do Senhor virou um comércio. As pessoas não precisavam ir muito longe para comprar sacrifícios para apresentar ao sacerdote para o holocausto. Era conveniente comprar no pátio do templo. Então, tudo estava próximo, tudo estava à mão, transformando o local de culto, ao invés da pessoa vir preparada com seu holocausto para prestar o culto a Deus, ela transformou a casa do Senhor num negócio, num câmbio. Era muito mais fácil fazer assim. Deus não quer facilidade, Deus quer reverência, quer santidade. Ele quer zelo, como o nosso Senhor está mostrando pela casa do Senhor. Então, ao invés dos judeus apresentarem o Deus vivo aos gentios, eles transformaram o templo não num ponto de pregação da palavra de Deus, mas num ponto de comércio. E isso consumiu o zelo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em relação àquilo que era feito. Então, no seu zelo pela casa de Deus, ele não destruiu os bens dos comerciantes, ele não correu aquelas pessoas, mas ele deixou claro que a casa do Senhor não é para esse tipo de prática. Quando nós chegamos ao templo de Deus, nós temos que chegar preparado para adorar esse Deus zeloso, porque o templo, a casa do Pai, como Cristo mostra aqui, ela não deve ser profanada com atitudes que não são dignas. Salmo 69, 9 foi citado: o zelo da tua casa me consumirá. Cristo deu o exemplo de santidade àqueles que querem servir ao Senhor. E essa é a exortação à nossa vida, irmãos. O que a pessoa deve ter é um coração pronto a se relacionar com Deus e sua casa para ter testemunho. O zelo de Deus consumiu o nosso Senhor Jesus Cristo e deve nos consumir. Tiago 4:5. Ou cuidais, vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? O Espírito de Deus tem um ardente ciúmes em nós, irmãos. Ou seja, nós não vivemos conforme o curso da nossa carne,
mas conforme o Espírito deve nos mostrar como fazer a vontade de Deus através da sua palavra. Isso é o ciúmes, não é o ciúmes da inveja, mas Deus tem ciúmes do salvo em Cristo Jesus, de como ele procede. Ele não pode viver conforme a sua antiga criatura. Ele não pode viver conforme a carne, porque a carne é inimiga do Espírito e é uma guerra. E o nosso Senhor tem ciúmes pelo Espírito que habita em nós, para que nós possamos proceder e agir de forma santa diante de Deus. Então isso causa uma guerra dentro do crente, mas o crente deve decidir em fazer a vontade de Deus. Então, quando nós pensamos na nossa igreja, a Igreja Batista Fundamental no bairro Tristeza, em relação à palavra de Deus, à sã doutrina, à moral, à santidade, à saúde espiritual, ao bem-estar, como nós temos feito isso? Como nós temos pensado? Temos pensado com o zelo que é o zelo do Senhor? Cristo tinha zelo, tão grande zelo, pelas coisas de Deus. E ele queria que a casa de Deus se transformasse num ponto de culto e não num mercado, não num convívio de salteadores, especuladores, ladrões. Então o nosso culto que nós devemos prestar, ou quando chegar para participar, nós devemos chegar primeiro prontos para prestar esse culto, porque não podemos chegar de improviso, nós devemos já desde casa chegar preparado para cultuar e louvar a nosso Deus, mesmo pela internet, quando sabemos que é dia de culto, já previamente nos prepararmos. Não precisa colocar paletó, gravata para sentar, mas preparar-se para receber a instrução da palavra de Deus de forma reverente, de forma santa, não se envolvendo com outras coisas só porque está em casa. E assim é quando chegamos na igreja, prontos a servir ao nosso Deus, para que quando nós voltemos aos nossos lares, nós possamos ter a visão de Deus, porque a palavra de Deus foi pregada e ela transformou o meu coração, o teu coração, naquilo que era necessário ser transformado, para que o zelo de Deus, os ciúmes de Deus, possa ser visto na nossa vida. Então, voltando aqui para o nosso texto de Números 25, os filhos de Israel haviam pecado grandemente, haviam se prostituído com as mulheres dos filhos de Moabe. E nós vemos ali no capítulo 25, nos versos de 1 a 3, Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. E elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então, lá no capítulo 22 e a 24 de Números, Balaão não pôde amaldiçoar o povo de Israel quando Balaque o convocou, o chamou para esse propósito. Mas ele sabia como contaminar e seduzir o povo de Israel para cair no pecado, para que fossem julgados por Deus. Versículo 3. Juntando-se, pois, o povo de Israel foi a Baal-Peor, o deus de Baal, sempre se identificando com uma região de Canaã. Aqui a cidade de Peor, o deus de Peor, ou seja, Baal de Peor. Os israelitas foram influenciados pelas mulheres moabitas e levados a adorar a Baal. Lembrando lá do mandamento, não terá outro Deus fora eu. Satanás, irmãos, sempre tem uma forma, Satanás sempre tem uma estratégia, um propósito, e isso vale para os nossos dias, de usar as coisas desse mundo a fim de influenciar a nossa comunhão com Deus. O cristão fazer aquilo que não agrada a Deus, afetar a nossa santidade como servos de Deus no relacionamento com Deus. Números capítulo 31, Números 31, do versículo 15 e 16 de Números 31, e Moisés disse: deixaste viver todas as mulheres, eis que foram as que por conselho de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Por isso houve aquela praga na congregação. Então, aqui está se referindo ao que nós estamos tratando aqui no capítulo 25. Lá no capítulo 31 relata novamente as mulheres moabitas e midianitas, versículo 6 do nosso capítulo 25.
E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe os seus irmãos uma midianita. As midianitas também influenciaram, se reuniram a fim de fazerem uma festa religiosa em honra não a Deus, mas em honra a Baal, e convidaram os filhos de Israel a participarem. Festa que envolvia idolatria, envolvia imoralidade, abominação diante dos olhos de Deus, visando que transgredir a aliança de Deus com o povo de Israel. E no caso aqui de Balaão, ele não conseguiu apelando para os demônios, mas através da influência dessas mulheres, ele, através da diversão a Baal Peor, ele trouxe o ardor da ira de Deus sobre o povo, porque o povo se contaminou. Baal é o principal deus dos cananeus, deus da chuva, deus da fertilidade. Os rituais de fertilidade envolviam sempre prostituição cultual e relação sexual. Os homens e as mulheres eram incentivados à imoralidade sexual por esse Deus. A idolatria não só a um Deus, mas a idolatria ao sexo. Tudo isso é contrário à palavra do Senhor. E o povo de Israel está aqui pecando contra Deus. Então lembremos o que aconteceu lá em Êxodo 32, quando Moisés retardou-se lá diante de Deus para receber as tábuas da lei. O que aconteceu? Arão fez o bezerro de ouro. E Deus julgou naquele momento também, assim como julgou aqui o povo por causa da idolatria. Tudo envolvendo adoração a deuses estranhos. Quando existe adoração a deuses estranhos, está misturado com o culto e a parte sexual aparece. Versículos 4 e 5. E disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se ajuntaram em Baal Peor. Então Deus manda enforcar os príncipes, os principais, os cabeças do povo, aqueles que lideravam Israel neste tão grande pecado. O enforcamento naquela época, irmãos, era usado com o sentido de mostrar publicamente a evidência do pecado do homem. Quando ele era enforcado, para que as demais pessoas pudessem ver o erro que cometeu aquele homem, principalmente sendo um líder. A praga consumiu, diz a palavra de Deus. Versículo 9 diz que morreram daquela praga 24.000 pessoas. Não é declarado o tipo de praga, mas a praga era uma forma de Deus julgar o pecado do povo. Por quê? Porque o povo pecou e não se arrependeu. Nós sabemos que a ira de Deus é aplacada quando nós nos arrependemos do nosso pecado e abandonamos o nosso pecado. Mas quando continuamos pecando, sendo um servo de Deus, Deus traz o juízo, mesmo em vida, sobre a nossa vida. Então nós temos que ter esse cuidado. E aqui, irmãos, nos versículos de 6 a 13, que nós abrimos a mensagem, nós vamos ver, nós somos desafiados pelo zelo de Finéias, o servo de Deus, e ele demonstrou esse zelo por Deus. E nós vamos ver aplicabilidade para a nossa vida. Finéias, um sacerdote, filho do filho de Arão, neto então de Arão. E quando nós temos zelos pela palavra de Deus, nós vamos ver a aplicação para a nossa vida. Primeiro, quando nós temos zelo por Deus, nós temos uma atitude, tomamos uma atitude em favor de Deus. Versículos 6 e 7. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe aos seus irmãos uma midianita à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança. Tomou partido ao lado de Deus. Conforme versículo 14, o nome do israelita que foi morto era Zinri. Então Zinri foi um dos líderes responsáveis que participou dessa festa, dessa idolatria, e levou para sua tenda, versículo 15, Cosbe,
filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna dos midianitas, levou para sua tenda aos olhos de Moisés e à porta do tabernáculo. Então Zinri, como líder, ele não teria que ter tido esse tipo de atitude. Ele teria que ter uma posição de reverência a Deus, porque ele era um homem relevante e ele não usou dessa sua posição para proteger o povo de pecar contra Deus, mas ele induziu o povo a pecar. Então, a responsabilidade de zelar pelas coisas de Deus, ele perdeu de vista. Ao invés de tomar uma atitude a favor do Senhor, tomou uma atitude contra o Senhor. E versículo 6 diz: diante de toda a congregação e a tenda da porta, quer dizer, diante dos olhos das pessoas. Precisamos ter olhos abertos, irmãos, para ver, para que isso não aconteça conosco, desafiarmos os outros a fazer as coisas contrárias à autoridade de Deus na nossa vida. A praga estava matando em razão da desobediência, da idolatria, porque esse homem trouxe uma mulher midianita na presença de Moisés, perante os olhos de Deus. Não que nós não possamos trazer incrédulos perante o Senhor, devemos trazer, mas com o fim para que ele possa conhecer ao Deus que nós servimos, e não para fazermos atos ilícitos como fez Zinri diante de Deus com essa mulher. Então a situação era difícil, pois um homem de respeito não teve respeito, adulterou com uma mulher. Ao levar a mulher para sua tenda, estava encorajando os outros a ter a mesma prática ilícita diante de Deus. Não importa, Deus, eu vou fazer do meu jeito. Não, não é assim que funciona, irmãos. Como líderes, nós precisamos ter em vista o que o nosso testemunho está impactando as pessoas. E como crentes também, porque nós somos responsáveis. Participaram da idolatria, levados por esse homem. 1 Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Então ali quando o rei Acabe, sendo mau idólatra, cultuava Baal também, já instigado por Jezabel, sua mulher, Elias havia anunciado o juízo de Deus sobre Acabe e Jezabel e sobre todo Israel. Eles iriam experimentar aqueles 3 anos de seca. Faltaria alimento, faltaria água, faltaria tudo, em razão de serem induzidos por Jezabel e por Acabe a servir a Baal, o deus da fertilidade. Então Deus impediu a chuva, Deus trouxe o juízo sobre aquele povo em razão da idolatria. E no capítulo 18, quando Deus manda Elias se apresentar diante de Acabe, porque já viria a chuva, Acabe encontra-se com Elias e acusa Elias de ser perturbador, mas Elias diz que não, eu não sou perturbador de Israel, essas coisas estão acontecendo porque tu abandonou o Deus de Israel e induziu o povo a servir a Baal. Elias diz a Acabe fortemente que é tu que não tens sido zeloso para com Deus de Israel. Elias disse: eu tenho sido zeloso para com Deus, por isso que ele me colocou aqui diante de ti. E Elias diz a Acabe que mandasse que todo Israel se reunisse no Monte Carmelo e aqueles profetas de Baal chegassem para que pudessem oferecer o sacrifício, e Elias ofereceria o sacrifício em nome de Deus. E o Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. E eles prepararam tudo aquilo, mas foi Deus que respondeu com fogo. Por isso que Elias diz ao povo: até quando cochareis entre dois lados? Vocês vão servir a Deus ou vocês vão servir a Baal? Se decidam a quem vocês vão servir. Deus é zeloso, Deus não aceita um coração dividido. E aquele sacrifício mostrou quem realmente era Deus. Aconteceu para que o povo pudesse se voltar para o Senhor e tomasse uma posição ao lado do Senhor. Assim como Elias já tinha posição, mas Acabe tinha uma posição contrária. Versículo 7 do nosso capítulo. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança
na sua mão. Finéias tomou uma atitude de zelo pelo Senhor, tomou uma lança e se posicionou a favor do Senhor, em guerrear pelo zelo do Senhor, em guerrear pela santidade, em guerrear para ser obediente à lei do Senhor. Então é um desafio para a nossa vida. Quando temos zelo por Deus, nós devemos tomar atitudes como essa de Finéias. Tomar uma atitude em favor do Senhor. Ficamos ao lado de Deus. Por quê? Porque é a Ele que nós servimos e não a outro Deus estranho. Esse foi a primeira atitude. Segunda atitude de zelo. Quando nós queremos servir ao Senhor, nós tomamos uma atitude a fim de aplacar a ira do Senhor. Versículo 8. E foi após o homem israelita até a tenda da congregação e o atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher, pelo ventre. Então a praga cessou e sobre os filhos de Israel. Então Finéias foi após o israelita Zimri até a tenda onde ele estava, tendo relações sexuais com aquela mulher midianita. O versículo relata que ele matou pelo ventre. Ele trespassou os dois pelo ventre. Ou seja, durante o ato sexual, com uma estocada só de lança, ele trespassou ambos. Finéias fez a expiação pelo pecado que estava sendo cometido. João 19:34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Da mesma forma que a lança que perfurou o lado do Senhor Jesus Cristo, após ter sido crucificado por nosso pecado, fez com que fosse derramado o sangue remidor, satisfazendo a justiça de Deus em relação ao pecado. Deus castigou o homem em Cristo Jesus. Foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por todas as nossas iniquidades, e as suas pisaduras nos saram. Então Isaías 53:5 relata sobre isso. A ira de Deus sobre o homem é aplacada através de Jesus Cristo, que derramou o seu sangue pelos nossos pecados. E Finéias, versículo 9, trespassou para apresentar diante de Deus a sua fé. As suas obras demonstraram a fé que ele tinha. Foi-lhe atribuído isso como justiça. A praga cessou, mas morreram 24.000 pessoas. Mas ele demonstrou a sua fé através das obras. Lá em Salmo 106, de louvor a Deus por haver suportado os pecados do povo, apesar de muitas rebeliões, faz citação a Finéias, 106, 28-31. Também se juntaram com Baal Peor e cometeram os sacrifícios dos mortos. Assim, o provocaram a ira com as suas ações, e a peste rebentou entre eles. Então se levantou Finéias, que executou o juízo e cessou aquela peste. E isso lhe foi imputado como justiça de geração em geração. Então Finéias foi reconhecido seu ato por Deus como uma justiça que ele fez. Assim hoje, irmãos, quando um pastor prega a palavra, exorta, tenta corrigir o povo com a palavra de Deus e muitas vezes até leva um membro da igreja à disciplina para que o corpo de Cristo possa estar em harmonia, para que a ira de Deus possa ser aplacada em relação ao pecado desse membro da igreja, para que não contamine toda a congregação. O pai, em relação aos filhos na sua casa, também ele tem o mesmo procedimento. Ele visa o zelo pelas coisas que agradam a Deus. Não é fácil, mas é necessário. Zelo por Deus. Não podemos fechar os olhos, irmãos. Pactuar com o pecado e deixar passar, botar para baixo do tapete. Não. Precisa ser tratado, precisa ser confessado, precisa ser abandonado. Vendo alguém fazendo algo indigno, escandaloso, deve tomar a posição de zelo ao lado de Deus. Foi o que Finéias fez. Ele seguiu aquele homem e o matou com um golpe de lança, no momento em que ele estava consumando o pecado. Não precisamos matar ninguém. Não estamos aqui dizendo que nós temos que matar um irmão, nossos filhos, nada disso. Mas nós não podemos encobrir o pecado. Devemos ter o zelo, tomar parte pelas coisas de Deus para aplacar a ira do Senhor. Tito 2, 13 e 14.
aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir da iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Então, como nós devemos proceder? Com zelo, zelo de boas obras. Foi o que fez Finéias. Ele mostrou, através das suas obras, a fé que ele tinha em Deus, nos comprometendo com as coisas de Deus, esperando que Deus possa nos buscar a qualquer momento, e quando Ele vier nos buscar, Ele nos encontre fazendo as coisas que são para a sua glória, aonde o pecado não tem influência sobre a nossa vida, aonde o pecado não quebra a comunhão com o nosso Deus. Deus é Salvador, Deus é Redentor, e Ele vai voltar um dia para nos levar na sua presença. Ele nos purificou de todo o pecado para sermos santos aqui nesse mundo. E um dia nós receberemos um corpo revestido de toda a glória do Senhor, livre do pecado. Então, zelo de boas obras. Como? Com testemunho, com a santificação, com amor aos irmãos na fé, com amor ao próximo, com a fidelidade nos compromissos da igreja local, com doutrina, com leitura da palavra, com devocional, com oração, com evangelismo, tudo visando o crescimento espiritual, para que eu possa sempre buscar fazer as coisas de forma santa, para que não suceda que alguém diga que aquele crente ele é falho, ou alguém um dia, quando eu for testemunhar, diga: se é para ser crente como tu, eu prefiro não ser crente. Então, zeloso de boas obras, ou seja, as minhas obras mostram a fé verdadeira nesse Deus zeloso. Deuteronômio 17, 19. E terá consigo e nele lerá todos os dias da tua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e os estatutos para fazê-los. Andar de conformidade com a palavra de Deus. Deus queria isso lá do povo de Israel e Deus deseja do seu povo hoje. Hebreus 6, 9 a 11. Mas de vós, irmãos, esperamos coisas melhores, as coisas acompanhadas da salvação. Ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para que se esqueça da sua obra e do seu trabalho e amor que tem para com seu nome, e mostraste enquanto serviste aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza de esperança. Então, tempo de ser zeloso, quando é? É hoje, é todo dia, é amanhã, é enquanto Deus não nos levar para a eternidade. Até o fim da carreira cristã. O crente não pode voltar atrás, irmãos. Ele precisa fazer aquilo que agrada a Deus, aguardando a eternidade de estar lá na presença de Deus. Somente depois da morte física que vai cessar a nossa obra, o zelo pelas coisas de Deus. Então, em todo o nosso caminhar por esse mundo, estejamos fundamentados na palavra de Deus. Não pode ser Igreja Batista Fundamental só lá na placa, lá na rua. Tem que ser fundamental na minha vida, na tua vida, uma vida com base na palavra do Senhor. Lucas 16, 8. E louvou aquele Senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Então, na parábola do mordomo infiel, Cristo faz menção que muitas vezes as trevas, os filhos das trevas, têm mais testemunho, mais prudência no seu andar do que o próprio crente. Que nós sejamos zelosos pela obra do Senhor. Deus quer filhos que sejam zelosos até o fim da sua jornada nesse mundo. Finéias, então, nos dá lições de fidelidade, de santidade, porque ele estava de acordo com a palavra de Deus. Versículos de 10 a 11. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel. Foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que do meu zelo não consumiu os filhos de Israel. Portanto, eis que lhe dou a minha aliança de paz. Versículo 13. E ele e sua descendência, depois dele, terá a aliança do sacerdote perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Então, quando temos zelo por Deus, nós buscamos fazer as coisas que agradam a Deus. Tomado de zelo, estava no meio do povo Finéias, e ele levanta
a causa de Deus em defesa. E Deus usa pessoas que estão no meio do seu povo, na congregação, para que sejam zelosos. Ele não vai pegar um incrédulo, ele vai pegar do meio do seu povo, tomado de zelo, desafiar e encorajar os outros a também ser zelosos, porque eu tenho sido zeloso, eu tenho sido santo diante de Deus e dos homens. Então, quando temos esse zelo, nós tomamos uma atitude em favor do Senhor, ficamos ao lado do Senhor em primeiro lugar. Em segundo lugar, quando somos zelosos, tomamos uma atitude a fim de aplacar a ira de Deus. Nossa fé é manifesta por meio das nossas obras. E em terceiro e último lugar, quando somos zelosos, tomamos uma atitude para não ferir a santidade de Deus. Versículo 13. E toda a descendência depois dele terá aliança, sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Teve zelo por Deus, ou seja, teve ciúmes pelas coisas de Deus. É isso que Deus quer, ser servido como único Deus. Apresentarmos a Ele sempre um sacrifício somente a Ele. E Finéias fez isso, para que a santidade de Deus pudesse ser manifesta e não atingida pelo pecado. Deus sabe como se defender, irmãos. Ele não precisaria de Finéias e não precisa de nós para defendermos a sua causa, mas ele tem prazer quando o seu filho toma a santidade de Deus e manifesta na sua vida. É a melhor forma de nós defendermos a causa de Deus, mostrarmos a santidade de Deus pela nossa santidade, pelo zelo que nós temos por Deus, porque Deus tem zelo por nós. A mancha de sangue, versículo 11, em vez de profanar, confirmou o cargo de Finéias para toda a sua posteridade. Deveria continuar enquanto durasse a existência da nação de Israel, servindo a Deus, ele como sacerdote e toda a sua descendência, em razão desse zelo. O zelo de Finéias pela santidade em honrar ao Senhor trouxe uma recompensa de um sacerdote contínuo, perpétuo, a sua descendência. Recebeu em razão de uma atitude de não ferir a santidade de Deus, mas em sim mostrar. Sede santos, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Levíticos 27, é o que Deus espera de nós. 1 Crônicas 9:20, e Finéias, filho de Eleazar, dantes, era entre eles guia, com o qual era o Senhor. O Senhor sempre esteve presente no ministério de Finéias. Guardar o santuário do Senhor foi o trabalho para o qual ele foi chamado, para a responsabilidade que ele tinha, e ele cumpriu com devoção, com coragem e principalmente com santidade. Deus ainda, irmãos, nos mantém nesse mundo para que o nosso ministério possa ser desempenhado junto aos incrédulos, junto aos crentes, com santidade, principalmente com santidade. Quando nós vemos quadros de pintores famosos expostos em museus ou até em casas especializadas em expor essas peças, nós vemos o cuidado que eles tomam com esses quadros. A temperatura da sala onde está é uma temperatura média, não é nem alta nem baixa. Eles são retocados, conservados, limpos, com muito zelo, com todo cuidado. Quando nós carregamos algo, transportamos algo que é valioso para nós, nós fazemos com zelo. É o que o Senhor deseja de nós, que o crente haja com zelo em relação às coisas pertinentes ao reino de Deus. Versículo 13, Finéias foi zeloso pela santidade de Deus. Ou seja, ninguém tocaria, ninguém ofuscaria a santidade de Deus. Por isso que Deus deu um sacerdócio perpétuo pela geração de Finéias. Apocalipse 3:19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Aqui está falando sobre a igreja de Laodiceia, uma igreja mundana, morna, uma igreja em que o Senhor Jesus Cristo exorta a ser zelosa, a arrepender-se, abandonar aquela mornidão que eles viviam. Não eram nem quente nem frio, eram indiferentes para com as coisas de Deus. O crente não pode ser assim, porque quando o crente é indiferente, ele fere a santidade do Senhor. Assim como já mencionei lá, Elias, quando chama o povo, por que cocheareis entre dois lados? Ou o Senhor é Deus, ou Baal é Deus.
Ou nós servimos a Deus, irmãos, ou nós servimos ao mundo. Nós não podemos ter dois senhores na nossa vida, porque o mundo afeta a santidade de Deus. E Deus tem ciúmes disso. Deus quer que o seu filho sirva a Ele em espírito e em verdade. Então, como crentes em Cristo, irmãos, nós somos desafiados com esses acontecimentos da história de Israel. Eles são um desafio para a igreja dos nossos dias. Servem como advertência para como nós devemos nos manter nos caminhos do Senhor, manter-nos firmes nos propósitos de servir ao Senhor e encorajar aos outros ao crescimento na fé, além da nossa fé crescer, e viver pela esperança de um dia nos encontrarmos com o nosso Salvador. Que nós possamos ter atitudes em favor do Senhor, não provocar a ira do Senhor e não ferirmos principalmente a santidade do Senhor com os nossos atos pecaminosos. Sejamos zelosos pela obra do Senhor, em todas as áreas, não naquelas áreas só que me convém, mas em todas as áreas da minha vida. Esse é o desafio ao crente. O desafio àquele que ainda não conhece a Jesus Cristo como Salvador, aquele que nos vê pela Facebook, pelas redes sociais, nos vê nesse momento ou vai ver num tempo futuro, o meu desejo é que tu possas não só ser informado com a mensagem que tu está ouvindo, mas ser transformado pela palavra de Deus, transformado na tua vida. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, porque ela penetra até o íntimo da alma e do espírito e faz com que as juntas e medulas se dividam, e ela é apta para dar o discernimento aos pensamentos e intenções do coração. Então Deus é um Deus tão zeloso por suas criaturas. E se tu que me assiste não tem Jesus Cristo como Salvador, saiba que tu é uma criatura de Deus. Não pode ser considerado um filho de Deus. Só é um filho de Deus quando tu reconhece a Jesus Cristo como Salvador. Aí tu torna-se filho de Deus por crer em Jesus Cristo como Salvador. Deus não quer que tu se mantenha longe dele. Ele quer que tu se torne um filho dele em Jesus Cristo. Então o meu apelo é que tu possa reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Segundo Pedro 3,9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos venham ao conhecimento e arrependam-se. Então, o tempo de arrependimento é o tempo enquanto nós temos vida nesse mundo. E a nossa vida nesse mundo é muito breve. Tu que me assiste, olha o que está acontecendo com a pandemia. Quantas e quantas pessoas com saúde, pessoas que estavam bem, mas de repente foram acometidas por esse vírus e já não estão mais em nosso meio. Nós não sabemos quando iremos partir desse mundo, mas nós precisamos estar preparados. Não deixe te seduzir pelos prazeres momentâneos da carne e desse mundo, pois tudo isso vai passar. Mas aquele que é sábio, ele se aproxima de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E Deus é tão zeloso que ainda está dando oportunidade para que as pessoas venham se arrepender e que reconheçam a Cristo como Salvador. Tenha por Deus o mesmo zelo que Ele tem por ti. Reconheça Jesus Cristo como Salvador. O meu convite é para que tu te arrependa de teus pecados. Reconheça que não tem como se justificar diante de Deus com as tuas obras, com a tua forma de viver, com a tua forma de ser, ou achar que tudo que tu faz é suficiente diante de Deus. Não. Reconheça que Jesus Cristo veio ao mundo para morrer por todo aquele que nele crê. Porque todos pecaram e estão destituídos, longe da glória de Deus, mas têm o perdão de Cristo através da sua morte na cruz pelos nossos pecados. Reconheça Cristo como Salvador. Meu apelo é que tu nos procure pelas redes sociais, pela internet, pelo Facebook, ou pelo WhatsApp, ou pelo telefone. Nós te mostraremos como tu pode aplacar a ira de Deus sobre a tua vida, sobre o teu pecado, reconhecendo a Jesus Cristo como Salvador. Que a palavra de Deus possa fazer a obra em cada coração e que Deus possa ser glorificado em tudo aquilo
que está sendo apresentado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, obrigado pela vida, obrigado pela oportunidade mais uma vez de abrir a Tua Palavra, falando aos nossos corações. Obrigado, Deus, porque um dia eu pude crer na salvação em Cristo. Obrigado, Deus, porque Tu tens nos dado, através da Tua Palavra, exortações para sermos cada vez mais zelosos pela Tua causa, que nós possamos ficar ao lado daquilo que glorifica o Teu santo nome, vivendo uma vida de santidade, buscando, Deus, aplacar a Tua ira sobre nossos procedimentos, reconhecendo o nosso pecado, confessando e abandonando e buscando viver uma vida para a honra e glória e exaltação do Teu santo nome. Obrigado pela oportunidade que Tu nos dá. Fala ao coração daqueles que ainda não creem em Cristo como Salvador. Faz a obra, Deus, pelo poder da Tua palavra. Ajuda-nos a sermos cada vez mais santos e vivermos em uma vida de santidade, aguardando o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Cristo que eu oro agradecido com perdão dos pecados. Amém. Muito bem, meus irmãos. Agradeço ao irmão Davi pela pregação da Palavra de Deus, um grande desafio para os nossos corações. Particularmente, eu gosto muito do Antigo Testamento, de poder estudar, porque a base do Novo Testamento sim, o Antigo Testamento. É importante nós entendermos aquilo que Deus estava, da forma que Deus estava trabalhando com o seu povo, e vai ser muito útil para as nossas vidas estudar o Antigo Testamento. Então, muito obrigado, Davi, pelo seu empenho e principalmente por poder nos trazer o desafio desta manhã. Meus queridos, eu gostaria então de falar alguns breves avisos para vocês. Na semana que vem, então, como eu disse para vocês, agora no mês de março nós começaremos as nossas programações. Uma vez que não podemos fazer as programações presenciais, vamos fazer as programações online, pelo Zoom ou então pelo WhatsApp. Nós começaremos então na semana que vem, às 16 horas, no dia 6, sábado, reunião de jovens. Então, jovens, às 16 horas, nós vamos fazer uma reunião pelo WhatsApp. Alguns dos irmãos não têm condição de ter Zoom, com a internet que não é estável, então vamos fazer pelo WhatsApp. Agora, a reunião de homens nós vamos fazer também no dia 6, às 20 horas. Vamos fazer uma reunião pelo Zoom, aplicativo Zoom. Então, se você tem instalado no seu celular, beleza. Se você não tem, instale, tá ok? Então, dia 6 de março, estou apenas confirmando aqui isso, dia 6 de março, então, jovens às 16 horas e homens às 20 horas. Qualquer um que nos assiste, quer participar online, vai ser um privilégio tê-lo conosco. Também, meus irmãos, eu gostaria de avisá-los acerca do nosso Instituto Bíblico. Iniciaremos no dia 15 de março. Então, é de suma importância que todos vocês que quiserem participar do nosso Instituto, me avisem, por favor. Essa semana, se você tem interesse, me avise. Nós vamos deixar claro para vocês, vamos clarificar todas as coisas nessas próximas 2 semanas, mas é muito importante saber aqueles que têm desejo. Já tem pessoas que me avisaram que querem participar. Então, algumas informações ainda vou reter, mas já posso lhes dizer o seguinte. Tenho conversado com o pastor Odir, ele vai me auxiliar. Nós vamos fazer por sistema modular, então vai ser um módulo que vai durar de março até junho, aproximadamente 15 semanas, e vai ser diferente do que uma reunião que nós fazíamos uma vez por semana pelo Zoom. Vai ser diferente, vai ser como eu faço o mestrado. Nós vamos deixar um vídeo da aula numa plataforma, e aí os irmãos que forem fazer o instituto vão assistir a aula no seu tempo. Então, se você pode assistir na segunda, você assiste na segunda, se pode na terça, na quarta, na quinta, enfim. Nós vamos deixar claro para vocês aí, para aqueles que querem participar nessas próximas 2 semanas. Vai ter um custo, vai ter um investimento. O custo vai ser de R$10, como eu disse para o pastor Odir. É importante ter um custo, não pela questão financeira em si, mas quando tem um valor, nós damos mais importância. Então, aqueles que quiserem participar terá o custo de R$10. Também, meus irmãos, é necessário um investimento.
investimento de tempo e também investimento financeiro. Tempo por quê? Porque diferentemente do que nós fazíamos no curso de capacitação ano passado, nós fizemos, na verdade, o Instituto vai valer nota. Então, no final do curso, nós queremos, né, oferecer um certificado para vocês, aqueles que participarem. Então, vai demandar esforço, vai demandar responsabilidade e o investimento também, porque será necessário que aqueles que forem participar vão precisar comprar material complementar, ou seja, vão precisar comprar livros, tá certo? Então, se você quer se aplicar, quer conhecer mais a palavra de Deus, quer saber como você pode servir melhor o Senhor, a oportunidade é essa. Nós vamos fazer totalmente online, não vai ser presencial. Nós faremos uma reunião, talvez a cada 3 ou 4 semanas, reunião ao vivo, reunião online, mas no mais, vamos fazer então tudo online. Vai ter lá o vídeo, vai ter disponível a plataforma, vai estar disponível em uma plataforma, e aí você vai assistir no seu tempo, vai ter as tarefas a serem cumpridas e você vai ter o prazo para cumprir essas tarefas. Então, eu só estou falando por alto, porque para aqueles que querem fazer, nós vamos explicar de maneira mais, vamos dizer assim, mais exaustiva, tá certo? Então todos estão convidados, todos que quiserem participar, vai ser online. E aí, se caso você quer mais informações, entre em contato pelo WhatsApp comigo, beleza? Então iniciaremos no dia 15/3, até pelo menos a semana que vem nós vamos aguardar aqueles que se manifestarem desejo de poder participar. Se caso você tem alguma pergunta, mande para mim no particular, posso responder aí nas transmissões ou coloque aí nos comentários do Facebook que eu entro em contato com você, tá bom? Meus irmãos, uma bênção estar com vocês essa manhã. Hoje à noite nós continuaremos a falar sobre o livro de Gálatas. Leia, se caso você já quer se preparar para a noite, leia o capítulo 3, versículos de 15 a 29, ou seja, todo o capítulo 3. Sugiro você ler todo o capítulo 3 e 4, que aí vai lhe dar um contexto muito bom. Mas hoje nós vamos falar sobre apenas alguns versículos, do versículo 15 até o versículo 18, tá certo? Mas para você entender todo o contexto. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar conosco. Desejo muito que cada um esteja hoje à noite, como o próprio irmão Davi falou, o nosso zelo por Deus. É importante nós estarmos dispostos a ouvir a voz do Senhor, a aprender mais sobre a palavra do Senhor. Aguardo todos vocês hoje à noite. Que Deus os abençoe. Sei que o som está um pouquinho diferente, mas hoje à noite já vai ter bateria nova aí no microfone, vai estar bem melhor, tá certo? Grande abraço, meus irmãos. Tenham todos um bom almoço. Nos vemos às 18 horas. Um forte abraço para todos.